Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Olá, queridos, bom dia, minha gente. Muita paz, saúde e prosperidade para você em mais uma manhã do Agir de Deus, desta manhã muito especial. Hoje, gente, é quarta-feira, hoje é dia 11 de setembro de 2024, ao vivo para o Brasil e o mundo. Agindo Deus, quem impedirá, não para, jamais vai parar, porque estamos aqui unidos em Cristo e com Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores. Então vem para o banquete da sabedoria, vem para esses dias proféticos, isso mesmo, estamos aí hoje no 24º dia dos 40 dias proféticos, hein? Lancei o projeto dia 19 de agosto e hoje, 11 de setembro, estamos completando o 24º dia. Como é que tá? Você está entendendo o que Deus está fazendo? Você está recebendo as palavras proféticas? Compartilha com a gente aí como é que você está. Espero que você esteja bem e tudo pode melhorar. Vamos ver aqui, temos aqui um depoimento, aqui, um testemunho, né? Chegou agora, olha que legal isso aqui. Bom dia, pastor Edson. 24º dia dos 40 dias proféticos. E já temos notícias boas. Deus está organizando as coisas em nossas vidas. Eu trabalho como autônomo, mas tenho um projeto que eu preciso estar trabalhando registrado. Tinha uma proposta para voltar para a empresa que trabalhava antes, mas não estava com paz no coração. E a proposta de salário não me agradou. Surgiu outra proposta que eu queria muito, mas não conseguimos chegar em acordo com relação ao salário. E eu creio que Deus mostrou que o que eu queria não seria o mesmo que ele. Surgiu outra vaga com salário muito melhor que as outras duas. Inclusive vou começar ganhando mais do que eu ganhava na última empresa que já estava há 3 anos. Em um dia deu tudo certo. Já estou fazendo o exame de admissão e na terça-feira já começo nesta nova empresa. Glória a Deus. Deus está agindo e nos dando vitórias nesses 40 dias proféticos. Basta crermos no agir de Deus. Deus abençoe. Olha que depoimento legal. Chegou lá de Itajaí, é o nosso ouvinte, o Gil. Ele está participando dos 40 dias proféticos. Esse testemunho chegou agorinha mesmo, né? E, inclusive, ele com a sua esposa estiveram, o mês passado, mês de agosto, eles estiveram aqui, no hotel, no presencial. Eles até então não tinham vindo, lá de Itajaí. Então, eu estou convocando, convidando, chamando, divulgando para que você esteja conosco no próximo domingo. Estamos dentro dos 40 dias proféticos. E esse mês de setembro tem um mistério, tem algo bom, tem algo tremendo acontecendo a qualquer momento que está acontecendo. Então, dia 15 vai ser um marco histórico, um antes e um depois. Então, faça todo o esforço possível para você estar conosco. Em agosto, o irmão Gil veio de Itajaí. Ele veio exclusivamente para a reunião mensal. Então, venha você também. No próximo domingo, dia 15 de setembro, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Aproveite essa oportunidade. E você que vai vir, hoje tudo está fácil de achar endereço. Hoje, você com a internet, hoje está muito fácil. Hoje só não encontra quem não quer. Tá certo? Então faça a sua parte aí. E esse depoimento aqui é tremendo, hein? E hoje é o 24º. Tem muita coisa para ser rompido. Momento profético, períodos proféticos assim que Deus nos inspira a isso, né? E o profético de Deus ele pode acontecer a qualquer momento, não é? Às vezes não acontece naquele momento nosso, mas no momento de Deus, no tempo de Deus. Então o profético ele se manifesta quando você dá assim um direcionamento na palavra. Se você vem me acompanhando esse período profético, você nota que está tendo palavras de direcionamento, palavras que estão mexendo com a gente, não é verdade? Sabe, você está ouvindo palavras, eu também, Deus também está falando comigo, claro, óbvio, né? Então Deus está corrigindo algumas rotas, corrigindo coisas da nossa vida.
Tem muita coisa, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Tem muita coisa que nós fazemos e está tudo certo, não está errado. Porém, Deus tem um outro caminho para a gente. Deus tem uma outra rota. Você está entendendo? É isso aí, você tem que compreender. Você vai caminhando, você está caminhando normal. Mas aquilo que Deus tem para você e aquilo que é de Deus para você, vai encontrar. Você não precisa ficar desesperado. Você não precisa ficar aí se lamentando, chorando. Aí piora a situação. Você tem que levantar a cabeça, acreditar em Deus, seguir os princípios da palavra de Deus, confiar no Criador e acreditar também no potencial que Deus colocou dentro de você. Você tem que confiar sempre, 100% em Deus, o Todo-Poderoso. Em segunda coisa, você tem que acreditar em você também. Sabe por quê? Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Acredite. Primeiro Deus. Primeiro Jesus na sua vida. Não só acreditar na existência dele, mas acreditar que ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Então caminhe com Deus. Caminhe na fé. Persevere. Não permita que as lutas, as circunstâncias do momento que parecem querer te sufocar, mas você pode reagir. O Salmo de número 121 diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. De onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o nosso socorro vem de Deus. E Deus pode usar pessoas, circunstâncias, situações para que algo aconteça na sua vida. Deus, ele tem os seus planos, ele tem os seus métodos e o plano de Deus não falha, não falha. Então creia. Tanto é que um texto que eu repito várias e várias vezes durante a semana, durante o mês, o famoso texto de 2 Crônicas 20:20. Crede no vosso Deus e estareis seguros. Esse crede no vosso Deus está dizendo, tenha fé em Deus. Acredite, confie. Então creia, acredite em Deus. Tenha essa fé no Criador. E depois ele diz, crê nos seus profetas e prosperareis. Então, que você seja, você que está me ouvindo, sim, é para você que está ouvindo, obviamente, que você seja um profeta de Deus na sua casa. Que você seja o profeta. Entendeu? Eu não estou falando de um ministério profético necessariamente. Você, como habitação de Deus. Você, como habitação do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós, com a nossa nova roupagem, como somos nova criatura, nós se tornamos um templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita dentro de um homem, dentro de uma mulher, que abriu a porta do seu coração e disse, Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra na minha vida, faz morada em mim. Faz morada em mim. Eu sou habitação de Deus. Você é a habitação de Deus. Se você não considera uma habitação de Deus, passe a ser hoje. Confesse Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Reconheça Jesus como o teu Deus. Reconheça-o. Convide-o para entrar na sua vida e ele vai entrar. Ele quer habitar dentro de você. Então nós somos portadores de Deus. Nós humanos temos uma partícula de Deus dentro de nós. Por isso que pessoas que não ainda passaram por essa mudança de vida, elas são infelizes. E elas estão à procura de uma solução. Por quê? Porque o ser humano tem o seu lado espiritual. Somos corpo, somos alma, somos espírito. Então Deus quer habitar dentro de nós. Deus quer habitar dentro de você. Então a sua bênção já está dentro de você. Creia nisso. Creia no que eu estou te dizendo. Se entregue totalmente ao Senhor Jesus. Quem sabe, amigo, amiga,
Hoje em dia a gente encontra pessoas, muitas pessoas a gente encontra por aí, decepcionadas. Acho que a decepção ela é realmente contagiosa, né? As pessoas se decepcionam com pessoas. Certamente você que está me ouvindo já se decepcionou com tanta gente, mas eu tenho outro lado para te informar. Você também já decepcionou muita gente, porque a gente só vê o nosso lado, né? A gente não vê o lado do outro. Mas independente se você foi decepcionado ou decepcionou alguém, eu quero te informar que Deus, Ele não tem nada a ver com isso. Ele não decepciona ninguém. Não. Quando Deus, como Pai que nos ama, e Ele permite, às vezes, algumas coisas que aconteçam, se há uma permissão divina, a vontade permissiva de Deus, é com um propósito maior. E aquilo que vem de Deus para a nossa vida, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É diferente de quando é um ataque maligno, quando é um ataque de Satanás, porque o inimigo ele vem justamente, Jesus chama ele de ladrão, que vem para roubar, matar, destruir. Mas Deus não. Deus ele quer vir para curar, para salvar, para libertar aqueles que precisam da libertação. Então confesse Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 4, o verso 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Não há. É só Jesus. Jesus, como eu digo, outro texto que eu repito bastante, João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entregue a Jesus. E ele diz também, em Mateus 11:28, vinde a mim todos. Você vê que o convite é para todos, gente. É para todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entrega de verdade a tua vida. Quem sabe estou falando com pessoas que ainda não entregou a sua vida de fato para Jesus. Você entregou, mas você entrou e já saiu. Você não está convivendo com Ele. Você não está caminhando com Ele. Entende? E Jesus conhece a tua história. Aliás, Ele nos conhece antes de nós existirmos, não é? Isso é bíblico. Essa foi uma conversa que ele teve com o Jeremias, né? O profeta, né? O profeta Jeremias. Deus estava ali chamando, convocando para uma missão, para um trabalho, para ele cumprir o seu papel de um profeta. Seria um papel desafiador, mas Deus estava chamando ele. Quando ele é vocacionado, Deus fala para ele: olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Eu falei esses dias essa palavra aqui. Mas é importante a repetição, porque tem gente que tem que ouvir 7 vezes a mesma coisa. Dizem que eu tenho que ouvir 7 vezes a mesma coisa para reter algo. Entendeu? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que você nascesse, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Ou seja, Deus já tinha escrito a história de Jeremias. Assim também é a minha vida. Então, tudo aquilo que eu preciso já está tudo pronto. Tudo aquilo que você precisa já está pronto. Por isso que a gente fala tanto de fé em Deus, porque se tirar a fé, você não resiste. Aí você vai viver sem fé. E quem vive sem fé não agrada a Deus. Que é o famoso texto lá de Hebreus, que vale a pena você ler o capítulo 11 de Hebreus, que fala que é fé e fala de alguns heróis da fé. Que fala justamente, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele vai galardoar você, Ele vai recompensar você. E volta de novo essa frase.
Deus disse para Jeremias: não temas diante deles. Deles quem? Da missão que Jeremias teria que fazer. Porque de fato foi uma missão difícil. Mas Deus chamou aquele camarada. Aliás, você não vê Jesus falando que ia ser fácil. Jesus falou: olha, a caminhada vai ser espinhosa. Vocês vão passar por aflições, vão passar por várias situações difíceis. Mas Jesus falou assim: olha, eu vou estar com vocês. Então, meu amado, ou você acredita nisso, então aí não tem sentido a vida. Eu acredito, por isso que eu estou ensinando aqui. Eu acredito. E interessante que, certa ocasião, Jesus, quando ele morreu, ele foi sepultado, e a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, a Bíblia nos informa que ele ficou durante 40 dias. 40 dias ele aparecia para os grupos de pessoas, para uma pessoa, para meia dúzia, enfim, ele aparecia, ele tinha esse, aí ele estava com o corpo dele já estava glorificado, então ele podia estar num lugar, daqui a pouco já estava em outro, ou seja, e ele começou então a aparecer para várias pessoas, para várias. Então ele aparecia e muitos dali um tempo reconheciam: ele é o mestre, é Jesus. E daí a divulgação foi aumentando. Ele ressuscitou. Mas me chama a atenção em Lucas, capítulo 24, Lucas 24, a partir do versículo 13, fala justamente que 2 discípulos, eles estavam indo ali a uma aldeia chamada Emaús. Essa aldeia, ela ficava distante de Jerusalém. E aqueles 2 discípulos, eles iam andando, caminhando os dois, conversando, batendo papo, trocando ideias. E a Bíblia fala que eles iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Eles estavam falando sobre, e agora Jesus, né? Falando do momento ali, o assunto do momento era aquele. Os holofotes eram para aquele momento ali, ou seja, Jesus cumpriu o seu ministério, foi crucificado, foi sepultado, e essa turma, esses 2 estavam conversando, falando: e agora? Ele falou que viria, ele falou isso, falou aquilo, então eles estavam trocando ideias um com o outro, talvez até decepcionado, falou: e agora? Porque diz a Bíblia que aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, então eles faziam pergunta um ao outro. Não tem assim, você também não é assim? Seja com uma pessoa da sua família ou com um amigo, às vezes vocês trocam uma ideia, um pergunta para o outro um assunto de fé, um assunto de negócio, de empresa, enfim, você vai trocando ideia, né? E às vezes essa ideia, você troca ideia, daquela ideia ali, daquele bate-papo, surge uma solução, ou às vezes não sei. Mas esses 2 estavam falando com respeito aos acontecimentos do momento ali, da morte de Cristo. E quando os 2 estavam conversando, andando, né, no caminho ali de Emaús, caminhando, o que acontece? Diz a Bíblia: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aí já não eram 2 pessoas, eram 3. Eram 2 conversando, apareceu uma terceira pessoa e a Bíblia diz que era Jesus andando com eles. Só que diz assim, mas os olhos deles, os olhos desses 2 discípulos, estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Então, aqueles 2 conversando, entra uma terceira pessoa que era Jesus, mas a Bíblia diz que eles não perceberam que era Jesus. Os olhos deles estavam assim, eles não estavam enxergando, não estavam observando que era Jesus. Achava que era um viajante, né, comum ali, que era comum encontrar os viajantes, o pessoal caminhando por essa estrada, por esse caminho, né? Então diz, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, aí Jesus fala, só que eles não sabiam que era Jesus. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Agora Jesus faz uma pergunta para os 2. Os 2 estavam tristes. Só que eles ainda não sabiam quem estava fazendo a pergunta. Amado e amado ouvinte, essa é a nossa caminhada da fé.
Jesus está conosco. E às vezes você não está enxergando. Jesus está comigo, Jesus está contigo, e talvez você não está percebendo. Esses dois não estavam percebendo ainda, que era Jesus que estava fazendo a pergunta para eles. Aí diz a Bíblia, e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele fez uma pergunta, você não está sabendo dos últimos acontecimentos aqui em Jerusalém? Você não está sabendo, não? E ele lhes perguntou, aí Jesus perguntou, quais? Jesus perguntou para ele, quais? O que está acontecendo? O que está? Conta para mim, em outras palavras, conta para mim. Né? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. E eles continuam falando que é verdade, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Então você vê, eu li para vocês aqui o que aqueles homens, o discípulo aqui, o Cleopas, falou para Jesus. Só que até então ele não percebeu que ele estava narrando os acontecimentos atuais para Jesus. E Jesus estava do lado deles. Quantas vezes, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, quantas vezes você está contando tanta história bonita e às vezes está decepcionado? Porque esse pessoal está decepcionado. E agora? Ele falou tanta coisa, mas parece que não sei. Às vezes, né? Acontece. Porque eu e você, nós somos humanos. Somos limitados a algumas coisas. Mas o nosso Deus é poderoso, Ele é todo poderoso, então nós não estamos sozinhos. Mas às vezes, algumas vezes, sabe quando você começa a contar uma história e fica repetindo, uma decepção que você teve, aí você conta para um, conta para dois, aí encontra um amigo que não se vê há tempo, daí como é que você tá? Daí você começa a contar também as suas decepções, e geralmente quando a gente conta demais as nossas decepções é porque a gente está precisando ser curado. Talvez a gente está muito decepcionado, muito frustrado, e a gente quer achar pessoas que só perguntam como é que você está. Daí você fala, você solta, né? E às vezes ajuda e às vezes não, depende para quem você fala. Mas geralmente quando a gente fala demais uma coisa que já era para ser página virada, é porque ou ainda você está conectado com aquele negócio, com aquela situação. Você está compreendendo nesses 40 dias proféticos o que Deus está fazendo com você? O que Deus está falando com a gente? Essa palavra aqui, eu creio que cada pessoa que está me ouvindo está entendendo de uma maneira. Por quê? Cada um tem uma necessidade. Cada um está enfrentando uma fase, um ciclo da vida. Entendeu? A palavra é a mesma para todos, mas Deus conhece o teu coração. E eu creio muito nisso. Deus, ele trabalha o quê? Na nossa individualidade. Você está frustrado com o quê? Você está frustrado com o quê? Você está decepcionado com o quê? E você acha que se você continuar decepcionado e só ficar falando dessa decepção, você acha que vai melhorar a vida? Não vai, meu amado. Eu estou aqui para te avisar que não vai melhorar se você ficar vivendo, contando suas decepções e mazelas da vida e não sair dessa. Você tem que fechar esse ciclo da tua vida. Você tem que fechar. Sabe? É como se fosse um livro de decepções. Termina logo esse livro. Faça uma conclusão. Todo livro tem o começo, meio e fim. Não é assim? Um livro. Então, fecha esse livro de decepção da tua vida. Fecha esse livro, mas não coloca na prateleira para vender, não. Isso aqui é uma linguagem figurada, né? Pega esse livro e queima ele. Viu? Essa vida de decepção, de tristeza.
Aí outros dizem, mas você não conhece a minha vida, você quer ouvir sobre a minha vida? Olha, eu passei por isso, 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 isso. Essas coisas são boas para você falar quando você de fato está tendo um atendimento, alguma coisa que você precisa falar para alguém que tem capacidade espiritual ou até, vamos dizer, treinado para ouvir pessoas, que vai te dar um direcionamento. Por isso que pessoas precisam, às vezes, de um psicólogo, de um terapeuta, de pessoas dessa área que foram estudaram para isso. São bons profissionais, né? E louvado seja Deus por isso. Porque muita gente já foi, porque precisou. Antigamente, lá atrás, até no meio evangélico, muitos pastores, meu Deus, psicólogo, né? A gente às vezes, por quê? Não conhecia, não tinha conhecimento. Aí você vai aprender. Entendeu? Então, acontece. Por isso que quando você desabafa para uma pessoa certa, que está disposta a te ouvir e te ajudar, você se sente aliviado, porque se colocou para fora. Aí é um desabafo, aí se torna uma cura porque você precisava falar daquilo. Agora, só falar por falar não resolve. Porque se você só fala e não tem um fechamento daquilo, não tem uma cura daquilo, você continua falando. É uma pessoa que não está curada nas suas emoções. Ela está com as suas emoções abaladas, ela está com a sua inteligência emocional ferida. Então você precisa ser curado. Jesus cura? Cura. Mas você quer a cura de Jesus? Se você quer, então nós vamos orar hoje. Mas vê se muda de assunto. Vê se para de ficar contando as suas mazelas e problemas para um monte de gente que não está te ajudando em nada isso. Você está entendendo? Você não queria que Deus falasse? Não é assim que a gente fala? Jesus, fala comigo, Jesus. Então, Jesus fala. Agora, Jesus fala aquilo que a gente precisa ouvir para melhorar. E não aquilo que a gente quer ouvir só para nos agradar. Às vezes o remédio é forte, né? Mas é um bom remédio. Então, meu amado, o conselho que eu dou é o seguinte: está na hora de você dar um basta. Está na hora de você fazer a conclusão desse livro da sua vida de chororô, de mazelas, de decepções. E ser curado hoje em nome de Jesus. Aí comece a escrever. Com as experiências do passado que você teve, pegue aquilo que te agregou valores, pegue aquilo que te agregou, né, conhecimento bom, e comece agora então a escrever uma nova história. Entendeu? E se você errou, falhou, aprenda com os erros e veja se você não erra mais. Não é verdade? Você tem que aprender. Eu tenho que aprender, eu tenho que tirar aprendizado. Eu posso errar aqui, mas eu tenho que aprender com aquele erro e agora ver se eu não erro mais naquilo ali que eu errei. Eu tenho que tirar lições de vida. Lições de vida. Voltando ao texto aqui, quando aquele discípulo fala para Jesus, Jesus ouviu atentamente. Aí Jesus disse para eles: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus fez uma pergunta agora para eles. Disse para eles: os honestos e tardos de coração para crer. Vocês estão demorando a crer. Ele estava dizendo assim: ó, você está demorando demais a crer nisso. Os profetas falaram que isso ia acontecer. Por isso que a Bíblia diz: crede no vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas. Os verdadeiros profetas, eles estão alinhados com Deus. Os verdadeiros profetas não falam bobagem. Os verdadeiros profetas não profetizam uma encomenda profética. O que é uma encomenda profética? Essa frase é nova que eu vou ler aqui. Encomenda profética. É quando você vai atrás de pessoas que supostamente têm um dom e você vai lá pensando assim: eu vou lá porque daí ele vai orar por mim e ele vai falar umas coisas que eu preciso saber. E você chega lá e não fala nada, não acontece nada. E tem outros que ele encomenda um negócio aí que me agrada. Aí, quando o profeta ele é falso, ele vai dar uma profecia para agradar você, porque ele também tem interesse nesse negócio. Entendeu o lance? Então, o falso, ele quer falar algo para agradar o teu coração. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele fala aquilo que precisa curar o teu coração, sarar as tuas feridas.
E não apenas passar vamos assim dizer, um curativo qualquer. Não. Entendeu? Então, uma das características para você separar o verdadeiro do falso é isso. O falso, ele quer agradar você. É como se você fosse um cliente dele. E talvez você até paga para isso. Não estou falando de profetas falsos. Não é? Então, existe. Sempre existiu. Sempre existiu os falsos e os verdadeiros. Mas nessa fase do mundo que a gente está vivendo, é uma preparação porque o falso vai começar a enganar. E você vai acreditar que é de verdade. Então, mas quando é de Deus, a coisa vai acontecer. Entende? Então, Jesus estava dizendo, olha, vocês estão demorando a crer em tudo que os profetas disseram. Vocês não aprenderam que foi falado que era necessário que o Cristo viesse, padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? Aí Jesus começa a contar a história para eles. Aí Jesus falou assim, eles começaram a dialogar ali, mas eles ainda não perceberam que quem estava falando ali era Jesus. Que ainda os olhos deles não tinham sido abertos para entender ali que quem estava narrando já era o Cristo ressurreto. Olha que interessante. Amado, sabe, essa palavra aqui ela é tão interessante, pelo menos aquilo que Deus tem feito eu entender dessa palavra, é que às vezes, na nossa jornada da fé, nossa caminhada com Deus na terra, às vezes tem tantos problemas que todos nós enfrentamos, cada um em um nível, e que às vezes a gente esquece que Deus está com a gente de fato. E a gente se envolve e começa a falar dos problemas e a gente vai aumentando os problemas. Entendeu? A pessoa começa a aumentar, a falar. E esses problemas, eu disse no primeiro bloco aqui do programa, que as nossas palavras têm poder. E se você fala de um problema seu, só por falar, você está entendendo? Só por falar, o que vai acontecer? Vai piorar a situação. Porque você está dando legalidade, é como se o nosso inimigo espiritual, o diabo, o Satanás, ou coisa ruim, ele está dizendo, isso mesmo, vai falando, vai falando. Por quê? Você não está falando para ter um aconselhamento, você está falando porque as pessoas perguntam como é que você está, e você começa a falar dos teus problemas. E dependendo da área da tua vida, né? Dependendo da área da tua vida, a área que você está tendo esse conflito, esse problema, essa situação difícil, aí você vai encontrar pessoas também que estão enfrentando problemas semelhantes e que também estão doentes, espiritualmente falando. Também estão feridas. Então hoje está cheio de gente ferida, machucada. Só que se você ficar se fazendo de vítima, não vai resolver. Evidentemente, há casos, né? Há casos que a pessoa está com um problema que ela precisa realmente um cuidado muito especial. Às vezes, ela vai precisar realmente procurar tratamento médico. Mas daí eu não estou falando dessas pessoas que também tem que ser cuidado, você tem que ter esse discernimento. Eu estou falando, isso aqui é para você, essa palavra. Agora, se você tem alguém na sua família que não está legal, de repente você tem que ajudá-la. Eu já falei esses dias aqui. Então, há casos que tem pessoas enfrentando situações gravíssimas. Mas nós cremos que Jesus pode resolver todos os problemas gravíssimos. Mas muitas vezes vai ter que ser necessário passar por um atendimento, uma conversa, um profissional da área da saúde, dependendo do problema da pessoa, não é? Senão não tinha sentido ter profissionais da saúde, é ou não é? Sempre teve, entende? Sempre teve. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Antigamente, no Antigo Testamento, a gente vê ali o papel dos sacerdotes. Por exemplo, um cara leproso, uma pessoa pegava uma lepra e não tinha tratamento que existe hoje na atualidade, né? Mas ficava leproso e era levado essa galera, eles tinham que eles não podiam ficar na família, na sociedade, eles tinham que ficar num local separado e levava eles ao sacerdote, e o sacerdote, uma das tarefas, vamos usar esse termo, aquele sacerdote ia fazer uma análise naquela pessoa, que nível que estava aquela lepra. Dependendo da situação, ele dava ali as recomendações. Entendeu? Prova disso que a Bíblia está recheada desses textos que falam sobre leproso. Lembra dos 10 leprosos? Jesus estava fazendo o seu trabalho, de repente aproxima-se dele, ficar à distância, não tão próximo, mas à distância, 10 homens leprosos,
e clamaram para Jesus que Jesus pudesse curá-los. E Jesus estava ali naquele momento curando muita gente, mas naquele momento Jesus falou para eles, olha, vá ao sacerdote. É como se Jesus falasse assim, procure os médicos. E eles foram. Os 10 foram. Antes de chegar ao sacerdote, no meio do caminho, no meio do trajeto, os 10 foram curados. Entendeu aqui? Você está entendendo aqui como é que Jesus falou? Ele disse. Jesus não os curou imediatamente. Jesus podia falar, já estão curados na hora. Receba a cura. E os 10 eram curados na frente de Jesus. Jesus não fez isso. Jesus falou para os leprosos, procure os sacerdotes. Vai lá fazer um exame. E eles foram. Nem chegou no local onde estava o sacerdote. No trajeto, os 10 foram curados. Entendeu? Isso sugere o quê? Eles obedeceram o que Jesus pediu para fazer. E quando os 10 foram curados, o que diz a Bíblia? Apenas um, eram 10, apenas um voltou falar com Jesus para agradecer. E Jesus perguntou, não foram 10? Cadê os demais? Só voltou um. E esse um, ele era um samaritano. Você está entendendo? Então vamos aprender com os ensinamentos de Jesus e vamos também aprender com esse um que voltou a agradecer. Gratidão é importante, né? Agradecer. E a conclusão é o seguinte, Jesus então, ouvindo aqueles 2 discípulos, estamos analisando aqui Lucas 24, do 13 em diante. Aí quando os 2 chegaram próximo à casa deles, está escrito assim, ó. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Ou seja, os 2 chegaram, aí Jesus fez como se fosse para frente e continuar a sua caminhada, a sua viagem, né? Aí aqueles discípulos ficaram constrangidos e disseram para ele, fica conosco, vem para a nossa casa, entra aqui, porque já é tarde. E o dia já se declinou. E diz a Bíblia, e entrou para ficar com eles. Então aqueles 2 chamou aquele desconhecido. Até então eles não achavam que era um viajante. Mas era Jesus. E eles disseram, olha, entra em casa. E Jesus aceitou o convite. E diz a Bíblia, Lucas 24, verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, olha só, convidaram aquele viajante para sentar à mesa, uma refeição. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Quer dizer, ele pega o pão, ele parte o pão, ele abençoa o pão e repartiu o pão entre eles. Quando houve essa cena do partir do pão, diz a Bíblia, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aquele momento do partir do pão, os olhos dele foram abertos e viram que era Jesus. A mesa me leva à comunhão. A mesa me leva a estar fazendo uma refeição com pessoas, com família. Então eu dou uma dica muito legal aqui. Aprenda a voltar à mesa com a sua família. Seja para um café da manhã, para um almoço, para um jantar, para uma refeição. Enfim, a mesa. A mesa tem mistério. A mesa tem revelação. Por isso a importância da nossa comunhão com Jesus, que Ele quer estar à mesa com a gente. Ele quer estar conosco todos os dias da nossa vida. E quando os olhos daqueles homens foram abertos, olha o que eles disseram, olha que coisa tremenda. Eu estou todo arrepiado aqui de tão poderosa é esta palavra, porque Jesus está comigo aqui no estúdio. Ele está aqui comigo, Ele habita dentro de mim e o Espírito Santo está aqui. Eu vejo pela fé a presença de Deus aqui nesse estúdio. Eu não estou sozinho. Deus está comigo e eu com Deus, e você com Deus, você é a maioria. Não se preocupe. Você está pensando, puxa, para resolver esse meu problema, eu vou precisar de muita gente. Não, você só precisa de Deus. Dessa palavra de fé que você está ouvindo. Aí Deus vai encarregar aquela outra parte que a gente talvez não saiba resolver. E Deus vai resolver para a gente aquilo que a gente não consegue resolver ou ver o que está acontecendo.
Aí disseram um para o outro. Aí após Jesus desaparecer, daí eles viram que era Jesus, aí disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então eles começaram a perceber, um falou para o outro: rapaz, você não notou não? Enquanto ele estava contando no caminho, conversando com a gente sentia alguma coisa diferente. A gente percebia que tinha algo diferente e a gente foi notar agora. E diz a Bíblia que na mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. No partir do pão, fala o que? Comunhão, relacionamento, intimidade. Dias proféticos, dias de alinhamento espiritual, de nós se aproximarmos mais de Deus e termos essa comunhão com o Criador. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma palavra sensacional, extraordinária, por esta palavra profética, por essa palavra inspirada, Senhor. E essa palavra fala comigo, ela vem falando comigo desde domingo. E eu tenho certeza que esta palavra está impactando quem está recebendo essa instrução espiritual. Meu Deus, proteja cada ouvinte, cada pessoa, cada família, onde estamos chegando com esta palavra profética. Chega ali o teu agir, Senhor. Vidas, famílias sejam salvas, curadas, libertas, transformadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Que haja paz, que haja harmonia, que haja comunhão. Esta família que me ouve, haja comunhão entre eles. E essa comunhão de Cristo possa reinar neste lar, nesta família, em cada ambiente familiar, em cada casa. Haja paz. A paz que vem de Deus, a paz de Cristo, a paz do eterno, o shalom do Senhor, venha sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os teus negócios, e que o Senhor nos livre de todo mal. Senhor, entregamos tudo e todos que estão pedindo socorro, pedindo ajuda espiritual, pedindo orações. Meu Deus, colocamos cada necessidade de cada ouvinte, de cada pessoa, ó Deus, que está pedindo socorro, Pai, que esse socorro venha nesta manhã, que o Senhor possa curar os traumas, decepções, feridas na alma, e haja realmente uma cura total, e essa pessoa venha concluir esse livro de sofrimento, e venha dar um basta, um ponto final nessa história, e ela comece daqui a pouco a escrever uma nova história, e que todos nós possamos tirar aprendizado desse livro, que nós estamos fechando esse capítulo, não só o capítulo, mas fechando esse livro de mágoa, ressentimento, frustrações, decepções, em nome de Jesus, Pai, e seja lançado no mar do esquecimento, e que venha à nossa mente, à nossa vida, aquele que nos traz esperança, conforme diz a tua palavra, que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, e o Senhor está também com o nosso ouvinte em qualquer parte do Brasil e do mundo, que estamos chegando com esta palavra. Eu tenho certeza que muita gente está sendo curada agora, em nome de Jesus. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito da morte. Bata em retirada dessa casa, deste lar, desta família. Em nome de Jesus, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus. Abençoa a água, Senhor, que eu separo, que os ouvintes separam também, que esta água seja um remédio após essa oração. Abençoa também a chave da casa, a chave do carro, a chave da loja, da empresa, os documentos, contratos de compra e venda, escrituras, passaportes, carteira de trabalho, todos os documentos que o ouvinte tem, e é um documento importante que ele precisa resolver algo, Senhor, que hoje, nesse dia, nessa hora, seja o dia que seja resolvido tudo que tem que ser resolvido nas questões financeiras, administrativas, profissionais, de negócios de cada ouvinte, Pai. Abençoa também aqueles que nos apoiam através da sua semente financeira. Jeová Jiré, tu és o Deus provedor, que hoje vem uma provisão sobrenatural na vida de cada semeador. E a bênção de Jesus de Nazaré nos acompanha hoje e sempre. Amém e graças a Deus.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.